alma brasileira precisa ser respeitada. As liberdades do cidadão, das famílias do Brasil, precisam ser defendidas e preservadas. Quando vimos e ouvimos um presidente da República trilhando o caminho do ativismo político-ideológico de maneira deliberadamente hostil aos princípios e valores da nação, é impossível que não tenhamos uma reação firme e contundente. Quero me referir principalmente ao discurso do presidente Lula para seus companheiros do Foro de São Paulo, feito semana passada e que ainda repercute. Não se trata de uma ocorrência qualquer. Fundado em 1990, o Foro de São Paulo nunca deixou de existir e seus projetos e ideais socialistas e comunistas também não. Muitos integrantes da esquerda tentam negar que ainda se cogite implantar um regime de matriz comunista, de orientação comunista. Aliás, rejeitam o uso da própria palavra comunista, como se, ao fim e ao cabo, o projeto de poder que os membros do Foro de São Paulo nutrem não girassem em torno desta ideologia. Quando digo que rejeitam, refiro-me aos muitos progressistas de setores da elite brasileira que, ingenuamente, acreditam que a ideologia política de esquerda, nesses tempos modernos, esteja voltada apenas para a pauta dos costumes com a qual comungam de forma entusiasmada. É óbvio que, em pleno século XXI, não podemos mais falar apenas em comunismo, mas em comunismos, dada a pluralidade de versões incorporadas ao longo dos anos a esse viés ideológico desde a versão marxista do século XIX. Os próprios países que implantaram o regime comunista não o fizeram de forma absolutamente igual, mas a base totalitária é sempre a mesma. Não há espaço para liberdades e direitos fundamentais. Os progressistas que amam as pautas dos costumes precisam saber disso. Os ideais comunistas precedem a Karl Marx, já existiam antes dele e não morreram com ele, assim como não morreram com Lenin, com Stalin ou com Fidel Castro. O comunismo sempre elegeu 4 inimigos, senador Magno Malta: Deus, família, Estado e propriedade. Quem lê os documentos do Foro de São Paulo verifica claramente que os propósitos dos seus membros continuam sendo exatamente os mesmos. Nos últimos dias, o presidente Lula tem verbalizado um pouco do ideário comunista, sem deixar de prestigiar o próprio termo, do qual disse abertamente se orgulhar. Em relação à propriedade privada, vem destilando seu ódio há muitos dias, como já fez seguidas vezes em relação ao setor agropecuário brasileiro. A pauta de mitigação do direito de defesa da propriedade também é conhecida nas propostas da esquerda, inclusive as que buscam dificultar a garantia do direito de propriedade mediante a estrutura do judiciário. Veja agora o marco temporal sendo discutido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E essa casa tem que votar a proposta que está aqui e que trata desse tema para garantir segurança jurídica a quem está em cima da terra. A relativização do direito de exercer a posse dos próprios bens e ter sua proteção pelo Estado é flagrante. A negação de Deus é latente e patente no propósito humanista e de quebra de princípios e valores num ataque aberto e inescrupuloso a direitos naturais como o direito à vida. Bem à vontade entre seus companheiros do Foro de São Paulo, o presidente Lula revelou seu desprezo à família e sua revolta com o patriotismo. Nas palavras do próprio presidente, a temática é enfrentar o discurso do costume, o discurso da família e o discurso do patriotismo. Não é fala da oposição aqui, é discurso do presidente Lula lá. Ora, a negação desses valores fundamentais, todos relativos às liberdades individuais e coletivas, é um terrível ataque à nação brasileira.
não é apenas um ataque à democracia, mas um ataque à própria nação, à alma brasileira, ao povo brasileiro e à sua história. Um marxismo cultural indisfarçado, pregado por um dirigente político à frente de um Estado nacional e, portanto, detentor de poder conferido através do voto. Isso faz do comunismo proclamado não apenas uma ideologia, mas um projeto de poder entranhado nas estruturas do governo brasileiro. Com esse tipo de discurso, é de se perguntar: o presidente Lula está à frente do governo para governar para todos os brasileiros ou para implantar uma agenda ideológica comum aos seus pares do Foro de São Paulo? Será que os que votaram nele, acreditando em suas belas palavras de apoio à família e respeito aos valores cristãos da nação, imaginavam que sua agenda política seria essa? É incrível como depois de, nos últimos anos, se ouvir críticas a um pseudo-fascismo, um suposto fascismo, que jamais foi sequer mencionado, o Brasil, como nação democrática que é, tenha que ouvir em seu próprio solo, de seu próprio presidente, um ostensivo culto aos ideais do comunismo. O que se pode esperar de um governante que considera que o conceito de democracia seja relativo e que varia conforme o entendimento de cada indivíduo? Olha, se fosse o ex-presidente a dizer essa frase, certamente que a militância petista, a esquerda brasileira, já estaria a pedir a prisão de Bolsonaro por uma frase dessa. Mas é o Lula que disse, foi o Lula quem disse. Eu vou lembrar ao presidente Lula, citando alguns trechos da carta que ele fez, que ele escreveu ao povo evangélico, na reta final do segundo turno das eleições de 2022, e qual era a posição dele sobre os temas que agora ataca. Depois de falar de liberdades e de direitos individuais e coletivos, em sua carta, o então candidato prometeu manter esses direitos e cuidar das famílias brasileiras. Declarou a respeito da fé, assumiu o compromisso de fortalecer as famílias. Eu passo a ler agora, meu caro senador Amin, Espiridião Amin, um trecho da carta do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, que agora prega contra o discurso de família, discurso de apoio à família. Ele disse, abro aspas, o respeito à família sempre foi um valor central na minha vida, que se reflete no profundo amor que dedico à minha esposa, aos meus filhos e netos. Por isso, compreendo o lugar central que a família ocupa na fé cristã. Também entendo que o lar e a orientação dos pais são fundamentais na educação de seus filhos, cabendo à escola apoiá-los, dialogando e respeitando os valores das famílias, sem a interferência do Estado. O então candidato Luiz Inácio Lula da Silva disse mais, abro aspas, a preocupação com as famílias brasileiras deve ser integral. Queremos dar às famílias prosperidade e segurança. O lar é uma garantia de proteção. Nosso projeto de governo tem compromisso com a vida plena em todas as suas fases. Para mim, a vida é sagrada, obra das mãos do Criador, e meu compromisso sempre foi e será a sua proteção. Esse foi o Lula candidato. É algo que ofende a alma dos brasileiros. O compromisso que fez na condição de candidato é desfeito dia a dia na condição de presidente, atacando as pautas da família, dizendo que esse é um tema a ser enfrentado, e foi o discurso dele no Foro de São Paulo, atacando, a questão da propriedade, atacando um setor que é vital para a economia do Brasil, que é o setor do agronegócio, e agora atentando contra a democracia. Agora veja, senador Everton, e concluo aqui em mais um minuto. Veja, o mesmo PT que vai para a CPI e quer acusar brasileiros e brasileiras
de serem antidemocráticos, de terem atentado contra a democracia, tem no líder maior alguém que diz que democracia é um conceito relativo. Se alguém quiser me dizer que isso é alguém que defende a democracia, eu quero ouvir. Que venham agora aqueles que são defensores do presidente para dizer, olha, não, ele está defendendo democracia. Democracia não é um conceito aberto. Democracia vai muito além de eleições livres. Democracia se traduz em Estado de Direito, defesa de liberdades, defesa de valores, de princípios. Isso é democracia.